Discussão única do processo 173, de 2/9/2013, projeto de lei, assunto. Dispõe sobre assédio moral no âmbito da administração pública, direta, indireta, autárquica e fundacional do município de Jacareí. Autoria, vereadores Itamar Alves e Maurício Raca. O projeto está em discussão. Eu quero, mais uma vez, cumprimentar nossos queridos telespectadores, internautas, que estão assistindo mais essa sessão ordinária. Esse projeto de lei, o qual nós estamos aqui discutindo, é um projeto de lei que vai ao encontro dos interesses dos nossos servidores públicos municipais, tanto da administração pública direta, indireta e autárquica e fundacional do município de Jacareí. E eu quero aqui dizer a vocês que a razão pela qual eu amadureci essa ideia, também com a participação do Maurício Raca, também como autor do projeto, foi fruto de uma conversa que eu tive até com o nosso querido promotor público, Dr. Nelson Rosado, ex-promotor público por muito tempo na nossa cidade, hoje aposentado, e que presta um serviço espiritual muito lindo lá na Casa Bezerra de Menezes, que passou para mim esse documento aqui, falando sobre o seu assédio moral, você entendeu? E, na verdade, esse projeto, que gostaria que você mostrasse para mim aqui isso, assédio moral na empresa. No caso aqui, assédio moral na empresa pública, que no caso é o Poder Executivo, como eu já citei. Porque, na verdade, também era a própria Guarda Civil, nas suas manifestações, eles colocavam também que um dos itens das suas manifestações era também a aprovação de uma lei dispondo sobre assédio moral. E eu quero dizer para vocês aqui, até fazer o que quer dizer o assédio moral. O artigo 1º da lei fala o seguinte: a conduta considerada repetitiva, prolongada, ofensiva, humilhante será considerada assédio moral na esfera da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do município de Jacareí, conforme restar apurado. O assédio moral será caracterizado pela exposição do servidor público a situações vexatórias, degradantes, humilhantes e constrangedoras durante a jornada de trabalho. O servidor público que sofrer qualquer tipo de ofensa ou constrangimento tendo violado a sua dignidade pessoal poderá denunciar o assédio moral, gerando a apuração em âmbitos administrativos para a imposição de sanções na forma do Decreto Municipal número 63, de 16 de maio de 2010. A fiscalização do cumprimento desta lei ficará a critério da autoridade de cada órgão público ou da pessoa por ele designada. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Quando eu peguei aqui esse documento falando sobre assédio moral do Dr. Nelson Rosado, eu fiquei lendo aqui, é impressionante, mas nem eu tinha noção, tá? Eu tinha noção de como o assédio moral ele é prejudicial, não é verdade? À saúde do ser humano. É impressionante. Inclusive aqui, ele fala sobre sintomas do assédio moral.
saúde. Só para vocês terem ideia. Ele causa crise de choro, dores generalizadas, palpitações, tremores, sentimentos de inutilidade, insônia ou sonolência excessiva e depressão. Diminuição da libido, sede de vingança, aumento da pressão arterial, dor de cabeça, distúrbios digestivos, tonturas, ideia de suicídio, falta de apetite, falta de ar, passa a beber, tentativa de suicídio. É impressionante o que um assédio moral pode causar ao ser humano. E baseado nisso, não é verdade? Baseado nisso, nós temos hoje muitos municípios, né, desse país já com essa lei aprovada. Você entendeu? Então, eu acho importante que nós também, nessa Casa de Lei, aprovássemos, né, essa lei para que realmente o assédio moral fosse coibido, né, e fosse penalizado no abuso, né, ao seu próximo. Então, essa lei pretende disciplinar as questões afetas ao assédio moral no trabalho no âmbito da administração pública, onde as pessoas sofrem inúmeras situações vexatórias, humilhações e todo tipo de exposição degradante que culmina na chamada violência moral. O assédio moral tem seus contornos caracterizados em relações humanas autoritárias, abusivas, arbitrárias e desumanas. Hoje, seja no setor público ou mesmo privado, a extrema competitividade entre as pessoas, onde a falta de tratamento respeitoso e companheirismo, muitas vezes evidencia a vaidade e o egoísmo, travando o progresso do aspecto moral do cidadão. O trabalhador, com receio de ter a sua situação profissional abalada, acaba cedendo às imposições do empregador, as quais muitas vezes são ilegais e são até antiéticas, causando uma série de perturbações e transtornos físicos, psíquicos e emocionais diante da relação que se instala entre o empregador e seus subordinados num ambiente de pavor, tensão e medo. Toda essa situação tem gerado inúmeras discussões no cenário de justiça do trabalho e no âmbito do Poder Judiciário em geral, onde a competição sistemática do trabalho, sistemática impera, sobressaindo as condutas de exacerbação da agressividade, desigualdade e injustiça social, alimentando e servindo de combustível e prevenção do assédio moral. Nessa nossa proposição visa coibir essas atitudes e procedimentos no local de trabalho, devendo ser objetivo de apuração na esfera municipal, à luz do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e do Decreto 613, de 6 de maio de 2010. Faça isso, apresentamos a postura para salvaguardar os direitos e interesses do servidor público. Portanto, eu aqui encerro minha falação, esperando a colaboração dos pares na aprovação desse projeto. Muito obrigado pela atenção. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, vou fazer só um comentário aqui da minha mesa mesmo. É que eu e o vereador Itamar, a gente discutindo a respeito desses problemas de assédio, porque o assédio, né, Itamar, ele está em qualquer lugar, nas empresas privadas, na empresa pública, enfim. E é muito importante dar um respaldo às pessoas, não é? Porque a gente percebe que aqui nesse governo também só falta, às vezes, ter provas, como eu tive denúncias, né? Então, precisa ter prova, porque às vezes a pessoa não quer se envolver e dizer nomes, falar o que aconteceu, mas sempre faz a denúncia no sentido de falar que está tendo assédio moral. Então, esse projeto vai de encontro à necessidade de muitas pessoas para que realmente seja penalizado as pessoas que estiver causando um constrangimento a qualquer funcionário, porque não pode. Deus nos deu o livre-arbítrio e as pessoas fazem aquilo que entende que é certo, na opinião de cada um. E não pode ter interferência de ninguém. Ou se ele vai torcer para um time de futebol, ou ele pertence a um partido político, não importa. Acho que todos têm que ser respeitados. E essa lei, ela vem de encontro para poder dar um pouco mais de respaldo para essas pessoas. O projeto continua em discussão. Não tendo quem queira discutir o projeto. Senhor presidente, eu quero falar um pouco sobre isso. É muito importante essa lei
do nobre vereador Itamar Alves e também do vereador Maurício Raca, até porque temos que observar o seguinte: existem aqueles problemas também de chefia, né? Existem os tais problemas de chefia, no qual é inadmissível quando uma secretária, por ela ser uma pessoa que tem uma aparência, é uma pessoa bonita, né? Uma pessoa bonita, uma pessoa charmosa, e aquele patrão, ele começa a fazer tais chantagens, e ela passar por uma debilidade, ele ali pressionar, e chegar a ponto de até mandar embora. Então, é uma lei muito importante que vem para preservar a dignidade humana. E é inadmissível também quando tem um trabalhador que ele trabalha, faz o mesmo serviço que o outro funcionário, e de repente ele é tido como uma pessoa qualquer. O outro trabalha mais que você, o outro é melhor que você, faz mais do que você está muito fraco, você não está produzindo, e começa a usar palavras que ofendem aquele funcionário. Se não está satisfeito com esse funcionário, chama no escritório, chama no RH, conversa, dá uma explicação, mas não com tais palavras para que ele se sinta menos beneficiado na empresa. Então, nós temos que cuidar, sim, dessas pessoas, e esse projeto, ele vem para valorizar a moralidade das pessoas, porque, afinal de contas, nós não podemos aceitar só porque é patrão, só porque manda, é gerente, é encarregado da empresa, pensa que é o dono da empresa ou o dono da prefeitura. Negativo, não tem nenhum dono, não. Se tem dono de alguns setores, seriam os funcionários, que tem que ser valorizado. Eles sim são donos de muitos setores, porque eles produzem para a nossa cidade, tem que ser valorizado em tudo. Que esse processo que está sendo votado hoje, estive observando alguns parágrafos, que ele possa sim chegar até a prefeitura e possa ser debatido, olhado com carinho, e que ele não venha voltar para cá, tá? Que esse projeto aqui, ele não venha. Tem como dar um zoom? Tem como dar um zoom aqui, a câmera? Tem como dar um zoom nesse processo aqui que está na minha mão? Tem como? Acho que já está no máximo, né? Está muito longe, mas deixa assim que esse processo aqui ele possa chegar até a administração pública e ele possa ser valorizado. Olha meu dedinho aqui, ó. Aqui atrás de mim, ó. Lá atrás está o prefeito. Prefeito, um abraço para você, cuida dos funcionários públicos aí, vê os patrões, aqueles que estão tomando conta desse pessoal, porque eu já tomei conta já de alguns setores na nossa igreja, e já tomei conta também de várias igrejas que tinham mais de 500 pessoas, e também várias pessoas que trabalhavam ali, e eu não podia me sentir melhor que elas. Então vamos olhar com carinho. Parabéns, vereador Maurício Raca, parabéns, vereador Itamar Alves, por esse projeto que é de suma importância na cidade de Jacareí. O projeto continua em discussão. Eu só tenho que parabenizar os nobres pares Itamar Alves, Maurício Raca, por essa propositura, porque realmente essa propositura vem de encontro realmente aos anseios de todo funcionário e também do sindicato dos trabalhadores, dos servidores municipais. É bom informar que essa questão do assédio, ela tem provocado, assim, nos servidores municipais,
uma boa parte das licenças médicas por esses servidores é justamente por ter sido assediado. Isso, segundo informações que nós temos do próprio sindicato dos servidores, a grande maioria das licenças médicas é em cima dos assédios morais, no caso. E então, eu acho que esse projeto, tá, Itamar, Maurício, eu acho que vem para tentar resolver uma injustiça que há com relação aos servidores. Então, parabéns aos dois e meu voto é favorável ao projeto. O projeto continua em discussão. Bom, eu gostaria de fazer a discussão do projeto aqui da mesa mesmo, e esse é um tema que eu gosto bastante. Quando eu estudei no meu mestrado a eficiência do serviço público, eu trabalhei e estudei bastante essa área também do assédio moral. Então, o que é o assédio moral? O assédio moral é quando qualquer empregador ou vulgo patrão se excede na função diretiva dele. Então, toda relação de trabalho necessita do operacional e quem passa o serviço, quem dá a direção do trabalho. Então, o assédio moral não acontece só no serviço público, acontece também no serviço privado. E todos os tribunais, tanto julgando causas públicas quanto privadas, já reconhecem as ações que configuram o assédio moral e condenam, e têm condenado aí, repetidamente, os chefes, os patrões, os gerentes que cometem o assédio moral, que se excedem nessa relação de poder ou na relação de orientação do empregado. Então, o assédio moral, ele tem que ser combatido, mas eu gostaria de frisar um ponto importante. Essa lei, ela é importante como uma ação afirmativa. Para se condenar alguém por assédio moral, não depende de existir essa lei ou não, porque o assédio moral já é reconhecido judicialmente. Então, é uma coisa simbólica, importante, né, como uma luta para valorizar o servidor e tal. Então, isso é muito importante para reforçar isso, mas não adianta só nós reforçarmos as ferramentas de punição de quem comete o assédio moral. É preciso haver um trabalho preventivo para que não haja assédio moral, e esse trabalho não tem como ser feito que não seja através de treinamento e capacitação dos gerentes, dos diretores, dos supervisores, dos líderes de equipe. Então, é importante se capacitar para que saiba fazer o controle, o trabalho, sem se exceder. Então, essa ferramenta é importante. Nós vamos punir quem cometer isso. Mas não resolve o problema, porque senão a gente vai esbarrotar o Poder Judiciário, se a gente só fizer isso, né? O Poder Público vai ficar pagando indenização, porque vai sair dos cofres públicos essas indenizações, e não corrigir lá na fonte. Qual que é a fonte? Capacitar, mostrar os limites, e isso é feito com treinamento, gestão de recurso humano. Então, essa parte de orientação e treinamento dos superiores, dos supervisores, é fundamental. Por quê? Porque também o supervisor, se ficar só nessa de, eu não posso, ele sem saber fazer, acaba também desrespeitando o princípio da eficiência do serviço público, onde muitas vezes ele precisa cobrar, mas se ele não sabe cobrar, ele comete assédio moral. Então, eu acho que essa é uma discussão bastante rica. Nós temos que estar correto, olhar sempre para o lado mais fraco, né, o princípio do direito trabalhista, né, que o indúbio para o operário, o trabalhador ele é o mais fraco nessa relação de poder, seja o trabalhador privado quanto o público, mas fica aqui também a pontuação de que a administração pública precisa treinar seus gerentes para que cumpra seu dever de controle da eficiência do serviço público, que todo cidadão quer que o serviço público seja eficiente. Isso não acontece por mágica, é preciso haver uma interligação, uma comunicação, um trabalho planejado, integrado entre liderança e liderado, para que o assédio moral não precise de uma ação, ele só não exista, porque consigamos criar uma relação harmônica entre quem comanda e quem é comandado na tarefa profissional. Então, eu adianto aí e parabenizo os autores por essa preocupação, em que pese não votar, só votar no caso de desempate, e
provavelmente esse projeto será aprovado por unanimidade. O projeto continua em discussão. Não tendo quem queira fazer discussão do projeto, passamos para a votação na forma nominal. Vereadora Ana Lino. Então, eu acho até que tenho certeza que esse assunto já está no Estatuto do Servidor, já contempla, mas é um projeto que vem valorizar, né, dar importância para o servidor público, e né, visando que esse assunto é muito delicado para quem passa por isso. Então, sou favorável. Vereador Arildo Batista. Também vou na mesma linha da vereadora Ana, mas é muito importante que toda iniciativa que vá no sentido de dar resguardo, respaldo, para proteger o servidor, eu não tenho dúvida de que ele já é louvável. Então, quero parabenizar aqui os autores, o Itamar, o vereador Maurício Raca, porque são formas que de a gente alertar, ainda que talvez não tenha a eficácia daquilo que a gente busca, mas, no fundo, é uma forma de chamar atenção para que a gente realmente tome um posicionamento em relação a esse problema que eu tenho certeza que existe, também conheço, tenho muito acesso, muita amizade com os servidores e a gente acaba ouvindo muito isso e fica muito chateado. Portanto, sou favorável. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Sou favorável. Vereador Edgar Sasaki. Favorável. Vereador Fernando da Ótica. Para justificar meu voto, presidente, eu quero parabenizar o vereador Itamar Alves, juntamente com o vereador Maurício Raca, autores desse projeto, e dizer aqui que toda relação humana abusiva, arbitrária, enfim, desumana, autoritária, exercida sobre o próximo, realmente tem que ser vista de perto. Então, parabéns por esse projeto, sou favorável. Vereador Itamar Alves de Oliveira. Desculpa, vereadora. Hernani Barreto. Posso justificar o voto, senhor presidente? Vereador Hernani Barreto. Obrigado. Quero dar os parabéns aos autores, né, e dizer que o país passa por uma evolução na democracia. E com essa evolução democrática, a gente também aumentou os direitos e o respeito às pessoas e ao ser humano, né, e a gente não pode tampar o sol com a peneira, porque o assédio moral é um tema que está à tona. Isso acontece em todos os lugares, nas empresas privadas, nas empresas públicas. E, para mim, isso vem beneficiar especialmente as mulheres, porque elas que sofrem mais. A gente vem de um país ainda muito preconceituoso, muito machista. Mas eu quero deixar bem claro que eu vou votar favorável ao projeto, sim, mas eu quero seguir uma linha de coerência na minha votação. Não terei problema nenhum caso venha algum tipo de apontamento do jurídico da prefeitura quanto ao vício de iniciativa ou coisa parecida, mas eu quero isso muito bem fundamentado, porque é um tema que tem que ser tratado com carinho. Sou favorável. Vereador Itamar Alves de Oliveira. Eu só queria dizer que, a partir do momento que esse projeto for aprovado e sancionado pelo prefeito, nós entraremos no rol de 80 cidades, já que possuem legislação tendente a coibir e a punir os autores das humilhações que costumam impor aos que eles são subordinados nas relações de trabalho. Então, mais um que vai integrar o rol, né, de município que tem com tendência a essa lei. Então, portanto, eu sou favorável, claro, sou autor do projeto, tem que ser também favorável. E muito obrigado a todos que estão votando aí favorável a esse projeto de lei. Vereador José Francisco. Favorável. Vereador Maurício Raca. É isso mesmo, Tamara. Eu também quero aproveitar e agradecer a todos, né, pela aprovação do projeto e até as colocações que foram feitas aqui, é claro, só engrandece o valor do projeto, que é justamente a gente inibir essas pessoas que são, de certa forma, vamos dizer, incoerentes, que praticam o assédio moral, não é? Então, tem que ter uma penalidade, sim, para essas pessoas. Meu voto também é favorável. Vereador Rogério Timóteo. Vota, chama ele. Eu pulou para mim. Estão justificando o voto aqui, pegou de surpresa. Essa lei, ela vem para poder colocar, né, nas pessoas que cuidam desses funcionários uma fiscalização
pelo órgão municipal. Eles vão, pela justificativa aqui dos autores, já fala tudo já. Essa lei pretende disciplinar as questões que afetam o assédio moral. Então, essa lei vem para poder fortalecer. Eu sou favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereadora Rose Gaspar, parabenizar os autores e dizer também que eu acho que pode ser que tenha visto de iniciativa mesmo, né, lá na frente, mas é um assunto que tem que colocar na ordem, já está colocado na ordem do dia, e dizer que a gente tem aprendido muito também lá na FAAP, tanto eu quanto o vereador Hernani, que na realidade a gente trabalha muito com recursos humanos, mas que não, a gente deve trabalhar com uma outra forma agora, gestão de pessoas. Então, eu sou favorável. Projeto que dispõe sobre assédio moral no âmbito da administração pública direta e indireta, autárquica e fundacional do município de Jacareí, foi aprovado por unanimidade.